O novo Trigon já começou e vocês assistiram o primeiro episódio? Confesso que eu assisti, eu me decepcionei e também me surpreendi um pouco, porque eu não esperava um novo anime de Trigon. Eu achei que eles iam adaptar algo mais nos trilhos. Mesmo com o pôster sinalizando coisas diferentes, eu não tinha notado ainda. Ah, e que coisas diferentes são essas? Bom, para começar, o estilo de arte. A arte tá um pouco diferente, o estilo do traço, se vocês verem, vocês vão entender. Eu não consigo definir tão bem, mas realmente tá outro estilo. Se colocar os dois na tela aí, vocês obviamente vão perceber. Eu acho que tá um pouco mais pontudo, não sei. Mas eu preferi o antigo, mas eu vou dar uma chance pra esse estilo. Então não é um grande problema, um grande obstáculo a assistir. Só é algo que é diferente e por mim não seria, mas não quer dizer que é ruim, que é mal. E eu vi umas notícias dizendo que o produtor falou que ele queria modernizar a franquia, que ele queria fazer algo parecido com o MCU, o Marvel Cinematic Universe. E isso é bem legal, só que eu tenho medo que isso transforme a franquia numa coisa muito distante do que o original dela é. Porque, tá bom, vamos modernizar, mas não muda tanto a ponto de apagar o que ela foi. E se esse anime fazer sucesso, então eu acho que, sei lá, vai pegar um público novo, vai chamar gente nova e mais gente vai conhecer os mangás e o anime antigo, que também são muito bons. Eu acredito que esse anime atual não vai conseguir chegar ao nível deles. Mas se trazer gente nova, tudo bem. Teve outros animes que lançaram de franquias mais velhas que trouxeram algo novo e acabaram me puxando. Por exemplo, Higurashi. Eu nunca tinha visto Higurashi e mesmo o último anime dele tendo sido uma porcaria, eu vi a franquia antiga e vi que era bom. Então não é de todo mal, não importa a qualidade do anime novo. Dá pra dar uma respirada de vida em cima da franquia. E mudanças na história, no plot. Também temos a Meryl, que agora ela é uma criança. Talvez isso mude no futuro com o time skip, mas atualmente ela é uma criança e tem o tutor dela, que é um personagem novo. Pra começar, a gente não tem Millie até então, o que me deixa meio... porque eu gostava muito do personagem, mas dá pra sobreviver. E a Meryl também, tecnicamente, assim, ela não seria a Meryl que a gente tem nos originais. Por quê? Porque a Meryl antiga tinha uma personalidade e como essa é uma criança, ela provavelmente vai ter outra. Outro papel também, porque a Meryl antiga era um pouco o adulto da sala. Essa aí, pelo visto, pelas interações dela no início, a gente já percebe que ela vai ser um personagem que vai ser um personagem bobinho, que vai cometer erro porque se acha. Aí o tutor dela vai pegar e falar: calma, Calma. não é assim, você não sabe tanto. Isso até segunda parte, né? Porque eu tenho ideias que essa série pode ser um pouco diferente do que eu acho que vai ser. Por exemplo, a gente pode ver até certa parte, chegar em julho, a destruição da cidade, e realmente chegar no ponto que tem a Millie e a Mary trabalhando numa seguradora. Aliás, agora eles são repórteres, que também é outra mudança, porém não achei tão estranho porque no final do mangá eles se tornam também repórteres, a Millie e a Mary. E como eu toquei no assunto de Julho, bom, talvez vocês não se lembrem, mas Julho é a cidade que o Vesh destruiu. E esse anime começa antes disso. Então o Vesh é mais jovem do que a gente conhecia ele antes. Então pode ser que essa série faça o quê? Pode ser que a série seja até o fim antes de julho. Que ela cabe nessa parte de julho que o Vesh destrói uma cidade toda. Pode ser assim. Mas também a gente pode ter um time skip e ir direto para depois de julho só pra Meryl ter conhecido o Vesh antes. Ou a Meryl pode presenciar julho e ser alguém mais próximo do Vesh, alguém que vai atrás dele, ou alguém que viu aquilo acontecer e depois ele aleatoriamente trombou com ela e de novo a Meryl tá envolvida com ele, e aí a gente tem a Millie, tem tudo. Mas eu não acho que a Millie vai participar porque no pôster mesmo a gente pode ver que ela não tá lá. Então eu acho que as esperanças aí de ter algo mais fiel depois a gente não pode ter muitas mesmo não. Mas não é de todo mal assim, porque é um novo anime de Trigon e não parece ter uma animação ruim, não parece ser mal feito. Só que é meio que um dedo do meio pra quem estava esperando a famosa adaptação de Trigon Máximo, porque pra quem não sabe, o anime original também foge do que o mangá é. Por quê? Quando estavam fazendo o mangá,
tivemos vários hiatos, várias paradas, e o anime chegou no ponto de passar o mangá. E quando isso acontece, eles têm que criar, né? Eles não podem parar de fazer e esperar o mangá acabar. Podem, mas não fazem. Então o que acontece? Como aconteceu com o Fullmetal. Fullmetal, o anime inicial dele, o primeiro anime, foge do mangá também. Então o que seria legal pra mim, seria fazer como se fosse um Brotherhood de Trigun. Só que, pelo visto, não vamos ter essa esperança, né? Não vai acontecer. Não que o Trigun original seja ruim, porque até como Fullmetal também, o anime original é bom, só que quem é fã do mangá sente falta disso, sente falta de uma adaptação fiel. Até porque o anime de Trigun ele não trata tão bem as ideias do Vesh, a ideia dele não querer matar, porque o autor ainda não tinha decidido isso, ele ainda não tinha pensado tanto. E o mangá já ele consegue tratar isso melhor, ele dá uma definição melhor pra isso. Tanto que tem muitas diferenças, por exemplo, no mangá, a Ren, ela não tem pessoas que estão ajudando ela na nave, ela tá sozinha, todo mundo vai dormir e ela fica lá. Até tem pessoas que ela pode esporadicamente acordar pra dar uma coordenada na nave, dar uma ajudada, mas elas não ficam igual ela. No anime já tem uma pessoal lá que fica igual ela lá, acordado pra coordenar a nave. E nesse novo anime, Trigun Stampede, parece que eles adotaram também essa ideia de ter só a Ren lá. E isso é até que um bom sinal, porque eu não sei se vocês viram tudo ou leram tudo, mas a Ren é bem mais envolvida no mangá. Então talvez, já que eles adotaram a ideia do mangá, talvez eles fossem adaptar também a história no estilo do mangá, que é o quê? O motivo do Knives estar tão revoltado com a humanidade. Porque no anime fica meio que não tão bem feito. Por quê? O Knives parece ter um ódio da humanidade porque ele presenciou pessoas sendo cuzonas dentro daquela nave. Tinha um cara que era babaca pra caralho e tal. Tá, mas não é um motivo tão bom pra ele ter essa revolta. Agora, no mangá, ele descobre que ele é uma planta e que ele é um ser ciente criado pela humanidade e que no final tiveram outros igual a ele que foram usados para testes de ciência, essas coisas, e eles acabaram sendo meio que tratados como porquinhos da Índia. Então ele fica com medo da humanidade e esse medo gera uma posição dele que acaba transformando ele no que ele é. O que é muito melhor, porque, caramba, imagina que você vive no mundo de Alien, aí você não sabe como humanos eram tratados. Aí do nada você encontra um humano num tubo e descobre que aplicavam testes nele, cortavam o braço dele fora, faziam todo tipo de coisa com ele. Você ia ficar transtornado, ainda mais se você fosse uma criança inteligente igual o Knives, que ele consegue entender o que ele está vendo, ele consegue entender as implicações do que aquilo significa. Então, se adotarem isso como eu tô esperando, vai ser um ponto bom. Ainda vai ser um anime legal. Então, uma coisa boa aí do Trigun Stampede. Agora, uma coisa que não foi tão boa, na minha opinião, é que eles pegaram, em comparação, por exemplo, o mangá e o anime, eles pegaram e esperaram um tempo pra contar a história, pra dizer de onde vinha o Vesh, de onde vinha o Knives, quem que era o Knives, quem que era a Ren. Mesmo eles não falando tão tarde, eles também não falaram no primeiro episódio ou primeiros capítulos. Agora, no anime atual, Trigun Stampede, a gente teve um monte de exposição, um monte de olha o que aconteceu aqui, olha o que aconteceu lá. Foi tudo revelado muito rápido. E uma coisa legal do mangá e animes antigos é que a gente foi lentamente sendo alimentado quanto a essa história. Então, eu acho que aí eles não precisavam, porque não deu tempo da gente absorver tão bem. E tudo aconteceu muito rápido, era muita coisa acontecendo muito rápido. Por exemplo, no mangá, pelo que eu me lembro, no anime a gente teve episódios inteiros para isso. No mangá a gente também teve partes especificamente feitas para isso. Agora ali foi uns minutinhos só, coisas picadas, que talvez fossem melhores sozinhas em um episódio separado. Na minha opinião, né? Então tudo fica muito espremido. A gente não tem tempo de sentir e entender os personagens. O que talvez faça o efeito das informações ficarem meio fracas.
não surgiu um peso tão grande. E tudo isso tal, não tem Millie, tecnicamente não tem a Mary porque agora ela é uma criança. Talvez continue, talvez não uma criança, se não tiver nenhum pulo no tempo, um time skip. E é mais ou menos isso. E então, tem muitas coisas negativas que eu talvez pense disso, mas eu ainda vou dar uma chance, porque ainda tragam, ainda uma oportunidade de ser algo bom, animação boa. Então, não é o fim do mundo ainda. É claro que a gente não consegue comparar tudo muito bem assim, porque é só um episódio, a gente não sabe o que vai acontecer. E pode ter time skips, pode ter pulos no tempo, pode ter coisas que a gente não sabe que vai ter. Então não é tão fácil julgar, mas a gente já tem uma ideia aqui que não vai ser uma coisa que vai seguir tanto o original. E não é de todo mal, porém concluindo aqui, eu tô um pouco decepcionado, porque eu esperava uma adaptação de Dragon Máximo. Eu sei que já tinham dado essa ideia que não ia ser assim, que já teve notícias falando que iam modernizar, que tem aquela coisa de fazer mais igual a MCU. Só que eu tinha esperança, sabe? Mesmo sendo um estilo diferente. E tem muitas coisas diferentes, e isso me deixou um pouco triste, porque eu acharia legal se já tivéssemos uma adaptação do original. E aí eu ia falar, caramba, mais Trigon. Mas aí eu vejo que é uma falta de oportunidade de trazer algo que ninguém trouxe, que é o original, como eu tô falando várias e várias vezes. Mas ainda pode ser bom, não quer dizer que é ruim. E ainda é a oportunidade de trazer mais fama para Trigon. Então, se trouxerem mais público, talvez a gente consiga ter motivos para adaptar um anime mais fiel ao mangá. Então, acho que é isso. Eu tô decepcionado e ao mesmo tempo eu ainda tô achando que talvez valha a pena, porque não é feio, não é ruim, só não é fiel. E isso não é um motivo para dizer que é um fracasso que ninguém devia ver, mas é meio que um dedo do meio pros fãs assim da série original. Então é isso, eu acho que eu já expliquei minha ideia aqui. Dei uma pequena comparada que não deu pra comparar muito, talvez quando cabe o anime eu compare, porque a gente só tem um episódio. Como é que eu julgo só com um episódio? Então, vamos terminando aqui e espero que vocês tenham gostado do vídeo.